Paulo, também é corretor de seguros, está aqui conosco hoje, fazer uma breve análise, né, de como esse cenário geral do mercado de seguros vai ficar com a pandemia de Covid-19. Thiago, obrigado por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Eu queria ressaltar a importância dos veículos de imprensa, principalmente focado em seguro, durante toda essa crise e falar que vocês são muito importantes para o mercado. Muito bem, Thiago. E para nós, né, é fundamental também contar com especialistas aí, até para a gente estar promovendo a conexão com o mercado nesse momento em que não é possível fazer aquela troca de ideias presencial, que é muito boa do mercado, né? E vamos já falando um pouquinho, né, sobre negócios que os corretores de seguros todos estão se questionando, vendo o que vai acontecer nos próximos meses, né? Qual que é a sua expectativa, Thiago? Então, William, eu acho que nesse momento tudo é incerteza e qualquer opinião muito firme e qualquer opinião muito com muita certeza, ela é perigosa. Então, eu acho que a gente está passando por um período que a gente nunca passou, e eu acho que a gente está passando por uma situação que, pelo menos eu, na minha pouca experiência, nunca imaginei que eu ia passar, e é uma coisa que, volto a dizer, eu, na minha pouca experiência e na minha corretora, que não é uma grande corretora, eu não tinha sequer imaginado um cenário assim para me preparar e para tomar atitudes para minimizar os riscos nesse momento. Tá? Realmente, é um Então, momento que realmente ninguém imaginava, né? Fala-se que é uma das maiores crises que a humanidade passa desde a Segunda Guerra. É algo que pegou todos de surpresa, de certa forma, né? exatamente. Eu acho que não é momento para pânico, porque se a gente for analisar todas as crises passadas, a gente não tinha o advento que a gente tem hoje, que é a tecnologia, né? Da forma como está, a gente tinha tecnologias passadas, mas a gente não tinha essa forma de interação. Então, hoje eu consigo conversar com o meu cliente, hoje eu consigo conversar com a seguradora. Tem operações que eu tenho aqui na corretora, aqui não, né? Lá na corretora, Ah, que mas são acaba virando, né? O home office faz com que o trabalho seja exatamente. 24 horas ultimamente, né? Mas você vê, só o fato de eu falar aqui na corretora já mostra que assim, não mudou muito, mas os impactos não foram tão grandes. A minha equipe está em home office, eu estou em home office, e eu acho que se existe uma das coisas boas de uma crise como essa, é a gente experimentar essa nova forma de trabalho, o que eu acho que tem dado muito certo para algumas seguradoras e para algumas corretoras, e me incluo nelas. Muito bem, né? E todo corretor já deveria, de repente, ter iniciado esse processo. Essa situação de crise realmente ela está gerando oportunidades, principalmente no ramo de seguros também. Exatamente. É bom ressaltar aqui, eu preciso defender a minha profissão, né? Que o corretor de seguros, o pequeno corretor de seguros, ele muitas vezes ele tem um acúmulo de tarefas muito grande. Então é difícil a gente ter um tempo e ter uma programação de você pensar no futuro, né? A gente precisa ser realista com isso. A gente chega na corretora, os corretores chegam na corretora e os problemas se acumulam e a gente não tem um tempo para refletir sobre os riscos do futuro, a gente não tem tempo para discutir sobre as mudanças de processos, porque se a gente excluir a pandemia hoje, o processo de home office é um processo muito interessante. Eu tenho como um exemplo a minha esposa, que trabalha em uma grande empresa, e ela já fazia home office toda sexta-feira. E era muito interessante. Então, é muito interessante para os corretores, mas a gente não teve tempo, a maioria pelo menos de nós, não teve tempo de pensar em aplicar uma solução como essa, mas eu acho que o momento é propício. Com certeza também essa situação toda vai tornar o mercado ainda mais maduro, o mercado brasileiro que nas últimas décadas, ali por 80, 90, sofreu, né, com as crises que o Brasil atravessou, agora estabilizou, né, com a economia também tendo a sua retomada nos anos 2000, mas agora ela parte para um outro momento, talvez até muito mais sólido. Você acredita nisso? Eu acredito totalmente. Eu acho que não só o mercado de seguros, mas todo o mercado financeiro brasileiro, ele estava passando por um período de a gente estava engatinhando e a gente estava começando a andar.
porque é impossível você pensar numa política efetiva de incentivo à contratação de seguro, ou mesmo de incentivo ao planejamento financeiro dentro de um ambiente com uma superinflação. E a gente viveu esse ambiente até décadas atrás. E quando a gente fala de economia, décadas é ontem, né? Então eu acho que o momento a gente estava começando, tanto é que o seguro é uma das áreas que cresce mais do que o PIB várias vezes, a gente não me lembro de um ano onde o mercado de seguros cresceu menos do que o PIB, então é uma área que puxa, né, a economia. E a gente estava puxando cada vez mais porque a gente tem muita área para atuar e eu acho que isso só tende a crescer. Muito bem, né? E o corretor que agora começa a olhar um pouco mais para o futuro, está perdendo menos tempo no trânsito, ele começa a pensar também em outras questões, né? Como pensar a diversificação de carteira nesse cenário, como usar a tecnologia a favor dele. Será que seria uma dica boa para esse corretor que nos assiste? Não, sem dúvida. Eu acho que eu tomo como exemplo a minha corretora, porque a gente está nesse período que, como você falou, a gente não está no trânsito, a gente não está, como eu falei, chegando no escritório, tendo que resolver vários problemas e não tendo tempo de se planejar, a gente está passando a pensar muito mais em processos. Então, como que a gente otimiza processos? Como que o nosso cliente nos acessa mais fácil? Como que a gente consegue criar ganchos de venda e ganchos de oferta para o nosso cliente durante os processos que ele já está inserido na corretora. Eu acho que isso, pelo menos na nossa corretora, é um dos fatores que a gente mais tem refletido durante esse período de home office, e eu acho que é muito válido para a gente tornar a corretora mais produtiva e mais rentável também. Bacana, né? O ser humano, como geral, ele é muito propício, ele é bom com se adaptar, né, às adversidades. É mais uma situação, né? Exatamente, eu acho que é evidente que vai passar. Eu acho que a gente não pode ser irresponsável de minimizar os efeitos, mas a gente tem que ser corajoso de enfrentar as consequências, né? Muito bem. E você que está em contato com as entidades, né? Faz parte lá do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Como você tem analisado o que os agentes sindicais têm discutido, debatido sobre todo esse efeito da pandemia no mercado? Ó, William, como a gente estava comentando até, essa semana teve uma reunião com as lideranças do sindicato aqui de São Paulo e os coordenadores. Eu sou coordenador de uma das comissões de transporte e o que eu tenho percebido é que o sindicato e as lideranças sindicais, pelo menos do Sincor São Paulo, têm focado muito na informação ao corretor e ao segurado. E eu acho que isso é um caminho muito interessante, porque nesse momento que a gente tem muita incerteza, ter a informação correta e a informação de uma fonte segura é uma coisa muito valiosa para nós corretores que prestamos serviço para nossos segurados. Então, o Sincor São Paulo hoje, pela minha ótica, tem focado muito nas ações de buscar as informações, porque os agentes que realmente tomam as ações, a gente pode falar de agentes governamentais e as seguradoras, esses são os que realmente têm ali a caneta na mão para tomar alguma atitude de melhorar ou de negociar as coisas durante esse período, Eu e o diria até Sincor. que isso reforça, né, o casamento entre os corretores e as seguradoras. Mas sempre houve, isso é uma coisa que a gente precisa um pouco debater, não agora, mas dá tema até para um novo webinar, que a gente tem uma comunicação muito ruim entre corretores e seguradoras. Tá? A gente precisa estabelecer que a gente está junto num mesmo mercado e a gente tem o mesmo objetivo. Então, essa parceria ela é forte, ela precisa ser reforçada cada vez mais. A gente não é inimigo, a gente está junto, né? Então a gente precisa, e não é que a gente está junto do lado da seguradora, a gente está junto do lado do mercado de seguros, que é composto pelas seguradoras, pelos corretores e pelo segurado, né? Então a gente precisa entender que está todo mundo dentro do mesmo círculo e melhorar a comunicação ao ponto de a gente conseguir tomar as decisões juntos. E eu acho que é isso que o Sincor está favorecendo nesse momento.
sentando com as seguradoras para ouvir as soluções e divulgando essas informações. Muito bem, e você falava do papel, né, das, enfim, órgãos, né, governamentais, do setor privado como um todo. Você estava seguindo nessa linha de raciocínio, né? Eu te interrompi aquela hora. Não, de maneira alguma. Eu acho que a gente tem que esperar dos órgãos governamentais algum tipo de atitude nesse momento, porque é um momento onde a gente tem um risco à saúde da população que ele em primeiro lugar. A gente não pode nunca confundir as prioridades, né? Mas a gente também tem, de um outro lado, as seguradoras que provêm um serviço que é muito importante nessa hora, né? Então, os corretores e as seguradoras, os corretores intermediando e as seguradoras efetivamente prestando o serviço de apoio financeiro aos segurados, eles precisam ter um respaldo para que o resultado da crise não seja pior. Tá? Até porque é preciso garantir, né, a solvência das seguradoras, né, aquilo que forma o colchão, como se fala, até para pagar os segurados, né? Exatamente. Eu acho que num momento como esse, o seguro ele é mais importante do que nunca, tá? O produto seguro. Porque se a gente pegar um exemplo, por exemplo, de um pequeno comércio, que ele tem lá a obrigatoriedade de fechar, um prestador de serviço que seja qualquer pequena empresa que tem a obrigatoriedade de fechar suas portas e que entende isso como uma ação boa nesse momento, e quando ele tem a retomada da sua atividade, ele tem que lidar ainda com o prejuízo decorrente de um sinistro que poderia ser indenizado pela seguradora, se ele não puder contar com essa indenização, com esse apoio financeiro, a crise se agrava. A gente hoje é uma forma como eu posso dizer, de amortecer os impactos que a crise vai gerar na economia. E isso tem que ser levado em É conta. realmente ser o agente social nesse momento da promoção do bem-estar, né? Exatamente, a gente é o caminho pelo qual o segurado vai poder amortecer os efeitos dessa crise. A gente vai ser uma mão amiga para o segurado, né? A gente vai ser uma forma de proteção do patrimônio dele no momento onde ele tem vários riscos sobre esse patrimônio. Muito bem. E você falava de toda essa questão, né? Alguns passos provavelmente vão ser tomados para diminuir mesmo esses impactos no mercado. A gente conversava antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Sobre a questão de algumas seguradoras terem um resultado de 97%, algo assim, né? E como no outro mês garantir a operação dessa seguradora, as conversas devem seguir nessa linha, né? Quem está acostumado, habituado com os números do mercado de seguros, sabe que muitas seguradoras trabalham com índice combinado acima de 90%, ou seja, de 100 reais que elas recebem de prêmio, 90 reais é comprometido com pagamento de sinistro, despesas administrativas e também pagamento de comissão, despesas comerciais e tudo mais. Então, a minha preocupação essas seguradoras vão suportar medidas como se tem ventilado através até do projeto de lei que foi apresentado ontem, de moratória das parcelas do seguro até junho? A minha pergunta as seguradoras têm caixa para suportar o pagamento de sinistros até junho sem o recebimento das parcelas? Essa é a minha preocupação nesse momento. Eu acho que a gente precisa novamente, e tem sido feito isso, sentar e entender qual a importância do seguro, que na minha opinião é primordial nesse momento, quais as formas das seguradoras auxiliarem os segurados nesse momento, tornarem os efeitos mais brandos e como é que as seguradoras podem se proteger financeiramente para poder ajudar os segurados dessa forma, né? Muito bem, né? Você tem a corretora de seguros, né, com foco no ramo empresarial, no foco do ramo de transportes também. A perspectiva realmente você conseguiu manter os negócios, ou até, quem sabe, vai conseguir ampliar o negócio, porque vai conseguir encontrar o cliente em casa. Como tem sido, né? Como tem funcionado a operação da sua corretora de seguros nesse momento? Olha, William, a operação na verdade a gente tem um grupo de duas corretoras, né, a Alphatec e a Ares.
A operação dessas É duas, de São Bernardo, né? É da Grande São São Paulo. Bernardo do Campo. Isso, a gente atua aqui na região do ABC, com foco principalmente em seguro empresarial e seguro de transporte. O que a gente tem sentido é que a gente não tem tido uma dificuldade maior do que a gente já tinha em tempos de bonança, né? De renovações. Então é evidente que segurados vão, outros segurados vêm. Então isso é inerente até do próprio ramo, mas a gente tem sentido assim um impacto gigantesco na busca de novos negócios, né? Então, até pela nosso foco em seguro empresarial e seguro transporte, a gente tinha muita atuação presencial. Então, a gente visitava muito cliente, a gente conversava muito com o cliente. A gente tem uma experiência interessante na área de avaliação patrimonial, na área de recomendação de melhorias para diminuição do risco no local de risco. Então, tudo isso fica comprometido porque a gente não tem mais a visita, né? Então, eu diria que hoje as nossas operações que estão rodando não têm tido problema, mas a busca de novos negócios a gente está sentindo que tende a zero nesse período, né? E você acha que uma flexibilização das regras no mercado, por exemplo, seria útil nesse momento? Por exemplo, o prazo de indenização de alguns outros nichos que não os diretamente relacionados com a situação que nos chama a atenção nesse momento? Olha, William, aí vai uma opinião pessoal, tá? Mas eu acho que uma forma da gente conseguir ajudar os segurados e principalmente a economia, tá? Eu estou dizendo que quando a gente mantém a proteção dos segurados, a gente não permite que as empresas tenham prejuízo e o prejuízo é que faz com que as empresas mandem embora colaboradores e seja essa cascata de consequências, né? Então, eu acho que nesse momento, na minha opinião, Thiago, eu acho que a gente deveria contar primeiro com uma dilatação dos prazos. Então, isso já aconteceu, já está sendo discutido no projeto de lei que foi apresentado ontem para moratório das parcelas de seguro para pessoa física, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso tem que ser estendido também para pessoas jurídicas, mas com um respaldo do governo, com ações da SUSEP, com ações até do Congresso, para poder gerar para a seguradora que seja uma linha de crédito, que seja uma desoneração fiscal, alguma forma com que ela possa arrecadar receita nesse período e possa fazer com que ela cumpra com as suas obrigações. Então, volto a falar, não sei até que ponto as seguradoras têm capacidade de suportar um período sem receitas. E seria interessante, nesse momento, uma linha de crédito com juros reduzidos, que fossem juros zero, seria o mais interessante, para que elas possam é, corresponder aos segurados nas indenizações, né, honrar com os segurados nas indenizações, mas também possam prorrogar o pagamento de parcelas, né? Pelo projeto de lei, pelo que eu li, as parcelas poderão ser prorrogadas e depois esse valor da moratória ser pago em 12 ou que sejam as parcelas diluídas até o final do contrato. Eu acho que se as seguradoras contassem com um apoio financeiro nesse momento e através, como eu disse, de empréstimos facilitados ou mesmo de desoneração fiscal. Então, por exemplo, se a gente pensar em medidas como a desoneração, a desobrigação da seguradora de repasse do IOF, a gente está falando de uma injeção de 7% de prêmio na seguradora. E isso já poderia ajudar, ou mesmo a prorrogação do repasse desse prêmio, né? Porque embora os prêmios sejam prorrogados, a gente vai ter o pagamento deles. A gente não pode atrapalhar a conta atuarial. Isso é muito importante também, né? Então, para dar uma resumida, eu acho que o melhor dos mundos seria as seguradoras poderem contar com uma ajuda de empréstimos facilitados, de crédito facilitado, seja pelo governo, seja pela rede privada, e de exoneração fiscal. Em contrapartida, a prorrogação dos prêmios a pagar dos segurados e a dilatação dos prazos de emissão, de pagamento de sinistro e todos os prazos que a seguradora às vezes se vê ali obrigada a recusar uma proposta porque está batendo no prazo de 15 dias da SUSEP,
Isso precisa ser flexibilizado também para que o segurado fique coberto e a seguradora não fique insegura, né? Essa sua fala, Thiago, me lembra uma coisa que a gente conversa muito, né, nas rodas de conversa do mercado de seguros, que é a visão sistemática que o corretor de seguros deve ter, né? Sempre analisar como está o desempenho de uma seguradora, fazer a gestão de risco do segurado, você falou que faz muita consultoria com os segurados, né? Ou seja, ter essa Sim. visão mais ampliada mesmo do cenário. William, lá na corretora, a corretora tem 30 anos já, né? Então a gente passou, contando um pouquinho até da história da corretora, a gente passou pela abertura do mercado de resseguros. E nesse momento foi que caiu a ficha para a gente que a gestão de risco podia ser uma aliada nossa. Então a gente atua com pequenas e médias empresas e a gente tem uma experiência em motivos de recusas de seguro empresarial do passado. Então a gente consegue levar para o segurado formas como ele pode melhorar o risco dele para prevenir um sinistro. Com isso, a gente tem um resultado melhor da nossa carteira e tem uma facilidade de negociação. Então, é uma coisa que a gente acha muito benéfico, porque além da gente prevenir um prejuízo para o segurado, porque um sinistro é uma coisa que, embora necessário para o nosso mercado, ninguém quer ter, é um episódio muito traumático, um sinistro, de qualquer que seja, a gente ainda consegue fazer uma gestão melhor da nossa carteira dentro da seguradora. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho carteiras em seguradoras de seguro empresarial que giram em torno de 14% de sinistralidade. E a gente falando ainda de riscos mais complexos, então produtos químicos, fabricação de produtos plásticos, borracha, papel. Por quê? Porque a gente faz uma atuação na área de gestão de risco desses segurados. A gente faz uma atuação preventiva e eu acho que esse é um caminho que nós achamos dentro da corretora e eu acho que é um caminho, como você falou, beneficia todos os personagens do sistema, seja seguradora, seja segurado, seja corretora. Muito bem, até porque quando nós falamos de seguro é a confiança totalmente, né? Não, aquela velha história do texto, né, meu, que rodou na internet aí. O seguro, ele é mais um sentimento do que um substantivo, né? Na verdade, ele é mais um adjetivo do que um substantivo. Então, as pessoas acham que elas contratam um seguro, mas na verdade o que elas querem é sentir-se seguras, é estarem seguras, né? Então, eu acho que no momento onde você provém a segurança do seu segurado, seja por medidas de redução de risco no local, seja através de uma transferência do risco do sinistro, é onde a gente vai caminhar para o futuro. E os segurados eles vão cada vez mais perceber essa necessidade, né? Muito bem, Thiago, a gente fez aí uma análise bem profunda, né, bem extensa do mercado. Fica agora o espaço para você mandar um recado para os colegas que atuam no mercado de corretagem, às vezes estão um pouco assim, sem saber o que fazer, né, que o momento assusta todos nós mesmo, né. Que recado ficaria para esse colega no mercado? Olha, eu acho que o ano para os corretores não estava sendo fácil, né? A Já gente estava começou passando. pesado, né? Não, esse ano eu não sei o que está acontecendo, mas é bom porque a gente vai lavar a alma, né? Mas o ano já não estava sendo fácil, com muita insegurança. Então, só que eu acho que tudo isso tem que ser colocado de lado agora, porque a gente está enfrentando uma coisa muito maior, né? Eu acho que a gente tem que criar uma pirâmide, uma forma de elencar quais são as prioridades da nossa vida mesmo. Então, a prioridade primeira é proteger a saúde e a vida de nós mesmos e daqueles que a gente ama. Em segundo lugar, a gente tem que entender o nosso papel nesse mercado, nesse momento. Então, a gente tem um papel de prover aos nossos segurados uma proteção financeira, e isso mais do que nunca é importante. E ter claro que todo mundo está inseguro. A gente não sabe o que está por vir. E essa insegurança não pode ser transformada em pânico. A gente está, a maioria dos corretores que eu conheço está operando em home office, está funcionando, os segurados estão entrando em contato com a gente, então o momento é de respirar fundo, ficar em casa quem pode e esperar que tudo isso vai passar e a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou. Com certeza, vamos tirar grandes lições de tudo isso, né, Thiago? Não tenho dúvida.
Tiago, eu vou agradecer muito, viu? Foi uma excelente conversa. Conte sempre com a revista Seguro Total no que precisar. Muito sucesso e também, né, que o seu desempenho lá na Comissão de Transportes, no Sincor São Paulo e também na corretagem de seguros continue muito próspero sempre, viu? Eu que agradeço, William. Queria reforçar mais uma vez o papel. Eu sempre reforcei o papel de importância dos veículos de comunicação, seja no nosso mercado, seja na economia, seja em qualquer área aí. E quero reforçar mais ainda nesse momento. Eu acho que vocês são muito importantes para a divulgação da informação. Eu acho que um veículo de comunicação com responsabilidade, ele é um agente muito importante nesse momento de crise. Queria parabenizar o seu trabalho, parabenizar o trabalho da revista também e me colocar à disposição. O que for preciso, a gente pode conversar, você fique à vontade para entrar em contato com a gente, não só comigo, mas como o Sincor também. E queria dizer que nesse momento é um momento de tensão, mas eu espero o melhor para todo mundo e com certeza ele virá. Muito bem, muito bem. Obrigado, Tiago Fescher, que esteve conosco aí também aqui no webinar Revista Seguro Total.